Um novo rascunho de relatório sobre OVNIs. O especialista do Pentágono alerta sobre a possibilidade de uma nave-mãe se aproximar da Terra. Fique conosco. É sexta-feira, vamos falar sobre alguns alienígenas aqui por um momento. Na verdade, este é um aumento interessante e alarmante no número de avistamentos de OVNIs conforme o Atenção do Pentágono. Tecnologia que, pelo nosso conhecimento, desafia a explicação dos principais cientistas e pesquisadores de qualquer país. O Pentágono observa em seu relatório anual de OVNIs de 2022, além do Center for 4, relatórios cobertos durante os 17 anos de relatórios de OVNIs. Houve 247 novos relatórios e mais 119. Desde então descoberto ou relatado, relataram um total de 510 OVNIs. Congressista Tim Burchett, do Tennessee, diz que o governo do ZEUA recuperou OVNIs que estão sendo atualmente em engenharia reversa. Ele se junta a nós agora, junto com o especialista em OVNIs e cineasta, Jeremy Corbell. E, senhores, muito obrigado por participarem. Deputado, isso é uma grande alegação. O que sabemos até agora? Bem, 1947, eu acho que está bem claro que houve uma queda de OVNI ou uma colisão no ar, Roswell, Novo México, inteligência militar, que é tudo sobre ética congressista. Realmente não existe, mas a inteligência militar sai e diz que de fato recuperamos uma nave. E então, no dia seguinte, eles trazem esse pobre tenente-coronel e dizem, não, era um balão de ar quente. Você sabe, temos nossos melhores pilotos. Nossos melhores pilotos do mundo são alguns dos nossos pilotos da Marinha e da Força Aérea. E eles de fato são, identificando essas coisas. Eu falei com eles. Eles não têm permissão para testemunhar em audiências no Congresso. Nossos pilotos militares estão avistando esses objetos e temos visto isso ser relatado frequentemente, mas eles não têm permissão para testemunhar, você está dizendo? Isso está correto. Tivemos uma no Comitê de Inteligência que foi aberta ao público. Era controlado pelos democratas, não espero muito melhor dos republicanos, acho que vai muito mais fundo e muitas pessoas se comprometem. Sim, é interessante. Jeremy, quero falar com você um segundo. O chefe de OVNIs do Pentágono, isto é um Pentágono, um chefe de OVNIs, o presidente do Departamento de Astronomia de Harvard também, ambos lançando um relatório na terça-feira, onde escreveram que um objeto interestelar artificial poderia potencialmente ser uma nave-mãe que libera várias pequenas sondas durante sua passagem próxima à Terra. O Pentágono está falando sobre a ideia de uma nave-mãe indo acima de nós e enviando sondas para baixo. Eles foram usados pelo falecido Wernher von Braun nos anos que antecederam sua morte, em 1977. Que haveria um certo número de cartas jogadas na humanidade, todas levando a um evento culminante. Agora, tudo o que Wernher von Braun nos alertou se tornou realidade, exceto o que ele chamou de carta final, que eles iam jogar em nós e tem tudo a ver com OVNIs. A estratégia que Wernher von Braun me ensinou foi que primeiro os russos serão considerados inimigos. Na verdade, quando eu conheci em 1974, eles eram inimigos. Então, os terroristas seriam identificados. Isso logo se seguiria. Ouvimos muito sobre terrorismo. Depois, íamos identificar os loucos dos países do terceiro mundo. Agora, os chamamos de nações de preocupação. Mas ele disse que esse seria o terceiro inimigo contra o qual lutaríamos. Precisando construir armas espaciais. E o próximo inimigo eram os asteroides. Um asteroide destruidor de planetas foi avistado nas proximidades da Terra, o maior em anos. Estou falando sério sobre isso. Não posso inventar classificados como assassinos de planetas. Este novo que você está acompanhando, qual é o tamanho? Chame um assassino global. Nada sobreviverá, nem mesmo bactérias. Um asteroide que alguns cientistas chamam de City Killer passou mais perto da Terra do que a Lua esta semana. O assustador é que os cientistas não tinham ideia de que estava vindo. Nesse ponto, ele deu uma risadinha na primeira vez que disse isso. Asteroides? Contra asteroides, vamos construir armas espaciais? Então foi engraçado naquela época. E o mais engraçado de todos era contra o que ele chamava de alienígenas, extraterrestres. Esse seria o último truque. E repetidamente, durante os 4 anos que o conheci e estava fazendo discursos para ele falaria sobre a última carta. E lembre-se, Carol, a última carta é a carta alienígena. Teremos que construir armas espaciais contra ela. E tudo isso ele disse é uma mentira. Na minha mente, que ele sabia algo
sobre o qual tinha muito medo de falar. Você pode nos dizer se objetos voadores não identificados foram vistos? Sim, claro. Temos muitos relatos sobre como chamamos fenômeno aéreo não identificado. Há poucos dias, o Pentágono confirmou que um vídeo de 2019 de um avistamento de OVNI é realmente real. Era um OVNI. Muito importante, estou aqui dando instruções ao Departamento de Defesa e o Pentágono para começar imediatamente o processo necessário para estabelecer uma força espacial, como o 6º ramo das Forças Armadas. Isso é uma grande declaração. Talvez precisemos de alguma ameaça universal externa para nos fazer reconhecer esse vínculo comum. De vez em quando penso em como rapidamente nossas diferenças no mundo desapareceriam se enfrentássemos uma ameaça alienígena de fora deste mundo. Eles fizeram um ótimo trabalho programando sistematicamente cada um de nós para acreditar que essa ameaça alienígena é muito real e muito próxima. Mas o que eles não querem que percebamos é o que relatos antigos realmente dizem sobre esses seres. Agora, a ideia de que antigos alienígenas encontraram a humanidade é muito popular hoje em dia. Todos nós já vimos esses relatos de alienígenas nos trazendo grandes tecnologias e compartilhando todos esses segredos conosco. Mas o que eles querem que você esqueça é a verdadeira origem dessas histórias de alienígenas antigos. Elas nunca foram reais, nunca considerados como sendo do espaço sideral. Eles eram considerados como caídos. Anjos. Poderíamos reinterpretar a história dos anjos caídos como seres não do céu, mas de Marte. Relatos datados de milhares de anos descrevem uma raça angelical de pessoas descendo e compartilhando sua tecnologia e suas ideias com a humanidade, até mesmo gerando descendentes. Mas eles querem que esqueçamos isso e substituamos pela ideia de antigos alienígenas do espaço. E eles têm que fazer isso porque é a única maneira de essa decepção funcionar. Se não entendermos o que está acontecendo agora, se olharmos para a origem do moderno, de que a era das abduções alienígenas, veremos que ela tem uma conotação muito demoníaca. E olhe para este personagem bem aqui, Aleister Crowley. Ele está lá fora de janeiro a março de 1918, realizando uma série de experimentos mágicos chamados os Trabalhos de Amalantra, nos quais ele supostamente abriu um portal para outra dimensão, permitindo a entrada de uma entidade, que acredito ser um demônio, chamado Lamb para entrar por ele. Agora, este é um desenho que ele fez em 1918 desse personagem, com quem aparentemente teve alguma interação. Sabe, se você olhar para esta foto, é curiosamente semelhante a algo que hoje chamaríamos de um cinza alienígena na cultura pop, então. Você sabe, não é preciso muita pesquisa sobre esse personagem para perceber que ele estava envolvido em coisas muito, muito sombrias. Então, por que eu trouxe isso à tona, sabe? Isso é período de 1918. Bem, você tem esse personagem que é muito parte do programa espacial inicial, Jack Parsons, quem é basicamente um discípulo, praticamente um herdeiro aparente de Crowley e todas as suas atividades bem... Supostamente, o portal de Crowley foi ampliado pelo fundador do Jet Propulsion Laboratory e cientista de combustível de foguete Jack Parsons. Certo? Esse é o cara que é um dos membros fundadores do JPL, foi grande. Parte da NASA no programa espacial. Ele está lá fora com o fundador de Scientology e Dianética, L. Ron Hubbard, em março de 1946, em um local que mais tarde ficou conhecido como Área 51. Estão fazendo todo tipo de magia sexual cerimonial e eles chamaram isso de Trabalho da Babilônia, e é muito semelhante ao Trabalho de Amalantra, baseado em magia sexual cerimonial. Até mais. No entanto, ao contrário de Crowley, eles não eram tão adeptos em abrir e fechar portais, e o deles aparentemente ficou aberto. E a era moderna dos OVNIs começou um ano depois, em 1947, o mesmo ano. Crowley morreu, então... Você sabe, tudo isso está acontecendo mais ou menos na mesma época em que o almirante Byrd foi para lá na Operação High Jump, sabe? E uma década depois tivemos a fundação da NASA. Esses são os personagens, certo? Das maçons, nazistas e ocultistas. Criando o programa espacial. Lembro-me muito bem das conversas, né? Esta é uma pessoa que eu respeitava tremendamente, uma pessoa muito, muito sênior. Ele me disse, sabe, quero que você pare de fazer isso. Eu disse, claro, senhor, com certeza posso, mas posso perguntar por quê? Ele disse, bem, nós já sabemos o que é. Agora, naquele momento, eu sinceramente pensei que talvez fosse nossa própria tecnologia nos confrontando. Mas é um tipo de coisa super mega secreta e você sabe, eles estavam me dizendo para parar. Eu disse, ok, senhor, então é nosso. E ele disse, não, não é isso que eu estou dizendo. E ele me perguntou diretamente, você leu sua Bíblia ultimamente?
Eu não tinha certeza de onde estava indo com isso. E eu disse, bem, desculpe, acho que sei o que isso significa. Para onde você está indo com isso? E ele disse, bem, então você saberia que essas coisas são demoníacas e não deveríamos persegui-las? Sim, e eu estava... Ele não estava brincando comigo, é exatamente então, como ele se este sentia. É o Pentágono. Este é o Departamento de Defesa. Autoridades dizendo para parar de olhar para OVNIs porque são demoníacos. Correto. Antes de podermos realmente apreciar totalmente o quão grande essa decepção vai ser, temos que descobrir a decepção subjacente, aquela que põe tudo isso para descansar. Todos crescemos acreditando na história que nos foi contada, que a Terra é apenas um grão de poeira em um universo infinito, que existem outras galáxias semelhantes à Terra por aí, e planetas muito, muito distantes, e que aliens poderiam nos visitar um dia. Mas lembre-se da origem dessa realidade. Foi nos contado por pessoas que conhecemos e confiamos. Nossos professores, nossos pais, tudo o que vimos na televisão apoiava essa narrativa. Mas e se estivéssemos realmente no centro do universo, em um lugar muito único? E isso nos traz de volta ao que toda a cosmologia antiga entendia sobre os céus que eles viam acima. Eles não foram informados no que acreditar. Eles estavam saindo e mapeando os céus e cada um deles chegou à conclusão de que essas estrelas que giravam acima de nossas cabeças estavam fazendo suas próprias órbitas, orbitam de uma maneira fixa. Eles acreditavam que os céus acima eram imutáveis. Agora eles também acreditam que a Terra não estava girando ou se movendo. Eles acreditavam que estava completamente imóvel, e se voltarmos aos relatos de Gênesis, começamos a ver, eles tinham essa ideia de que havia uma imensa cobertura sólida, conhecida como firmamento. Foi no segundo dia da criação que isso aconteceu. Todo o segundo dia foi dedicado a isso. Passava fazendo essa cobertura sólida e é onde as estrelas foram colocadas. E outras cosmologias antigas, fora da Bíblia, tinham o mesmo entendimento de que as estrelas eram fixas e continuariam a se mover. Seguem os mesmos trajetos previsíveis por milhares e milhares de anos. Muitas de suas estruturas antigas foram construídas especificamente para alinhar-se com constelações. E, milhares de anos depois, aqui estamos vendo essas mesmas estruturas alinhadas com as constelações com as quais elas se alinharam quando foram construídas. Eles estavam usando o céu como este. Grande cronômetro acima para acompanhar os dias, as semanas, os meses, os anos. E é assim que eles entendiam como as coisas funcionavam. Que a Terra era relativamente plana, estacionária, com uma cobertura fixa e sólida. Ok, todos nós aprendemos na escola que Cristóvão Colombo navegou em um grande círculo e provou de uma vez por todas que vivemos em um globo. Mas mapas antigos, mesmo depois que Colombo navegou seu grande círculo, ainda mostrava que a Terra era plana e estacionária com Antártica sendo a borda. E o que todos nós consideramos como ciência estabelecida por centenas de anos, nós apenas sabemos que a Terra era uma bola em espaço infinito. Foi uma questão muito debatida até a história muito recente. E eles realmente ensinavam que a Terra era plana nas escolas até os anos 1920. Estávamos apenas conversando e eu te perguntei qual é o formato da Terra e o que você disse, o que você aprendeu na escola. Aprendi na escola que a Terra era plana. E a primeira pessoa a se aventurar alto o suficiente para ver como a Terra se parecia foi um cara chamado Auguste Piccard. A maioria de nós nunca ouviu falar dessa pessoa, porque quando chegou à estratosfera, que ele disse que viu o que parecia ser uma descida plana, com uma borda virada para cima. Agora, depois de Auguste Piccard, aventuramos na estratosfera, temos a Força Aérea do Zéu, mostrando-nos as estrelas do espaço pela primeira vez. E quando você olha o que eles nos mostraram, o que eles realmente viram, você começa a entender por que os pousos na Lua nunca tinham estrelas no fundo. Por que eles não estão mais nos mostrando estrelas do espaço? Porque é muito difícil conseguir isso. O céu é... mistura profunda. Você pode ver as estrelas... Sim. Sim. Tudo bem. E praticamente o tempo todo você pode ver o as céu, estrelas. claro, era preto. Os céus são 10 vezes mais brilhantes, estrelas 10 vezes mais não. E não podemos ver estrelas, a coisa sobre Carl Sagan, bilhões e bilhões, Obrigado. Realmente existem bilhões e bilhões de estrelas e você pode vê-las. Inimaginável. Escuridão, como com um... E é aí que as coisas começam a ficar estranhas, porque pessoas voltaram e olharam documentos desclassificados que por algum motivo continuam mencionando um apartamento. Terra não rotativa, repetidamente, está nos planos de voo deles. Está em todos os seus modelos funcionais,
Esta Terra plana e estacionária continua aparecendo repetitivamente. Se isso não existir, não haveria absolutamente nenhuma razão para basear toda a sua ciência nisso. Algo mais aparece. Nos anos 50, na Rússia, eles tinham documentos descrevendo o firmamento. É uma longa rebatida, indo para trás, e a bola quebra o céu, trazendo o próprio oceano, até o seu estado. Os Simpsons acabaram de abrir totalmente a realidade deste sonho. E nós consideramos que toda a nossa visão do universo depende disso. Nas missões Apollo à Lua. Foi a primeira vez que vimos nosso planeta como um todo. E alguém confirmou para nós o que estávamos aprendendo. É realmente real? Encontramos uma filmagem muito única. E você quer que eu diga isso enquanto estou sendo filmado? Bem dentro disso, e para nos contar o que é isso. Um rolo antigo recebido por engano. Contém as filmagens brutas ou não editadas da tripulação da Apollo 11. Michael Collins, Edwin Aldrin Jr. e Neil Armstrong, preparando parte da missão deles por quase uma hora. Eu acho que quando você vir as filmagens, verá que são extraordinárias. Tipo uma de cada vez. Os bastidores. Bem, se for, por que você... Eu tenho acesso a algo que ninguém mais viu antes. Sorte, eu acho. Embora o governo federal queira que você acredite que esta é uma visão da Terra, de uma distância, pela janela da espaçonave, enquanto ela se aproxima da Lua. Não é. O que eles fizeram engenhosamente foi colocar a câmera na parte de trás da espaçonave e centralizar a lente em uma janela circular no primeiro plano. Eu não sei, acho que nunca derramei uma lágrima. Enquanto eles aperfeiçoavam a foto, um pedaço de material preto, em forma de crescente, foi ligeiramente encaixado na janela, para criar a ilusão da linha do terminador da Terra, dividindo a noite e o dia. É incrivelmente convincente. Se você mostrar isso publicamente, estará aberto a um processo. Aqui está a luz de trabalho difusa, que eles usaram para ver os controles da câmera, mas sem iluminar a parede da nave. Finalmente, a íris é aberta, e você pode ver a localização real da câmera. E a Terra muito brilhante e rara pela janela. Você está falando com a pessoa errada. Eu não sei o que vou fazer com isso, mas... Por que não fala com o administrador da NASA? Somos passageiros. Somos cara voando em um avião. Agora talvez possamos dizer que eles falsificaram as alunagens. Mas e todas as outras agências espaciais depois disso? Estamos confiando nas pessoas para serem honestas e nos mostrem exatamente o que estão vendo. Eles não teriam razão para mentir sobre ir ao espaço ou estar em uma estação espacial. Mas é aí que as coisas começam a ficar ainda mais estranhas, porque estamos pegando eles cometendo grandes erros. Eles estão tendo falhas de CGI. Os chicotes de fios deles não estão funcionando corretamente. Se você procurar o suficiente, encontrará clipe após clipe de falhas da NASA. Essas pessoas bagunçando no meio do que deveria ser uma transmissão ao vivo, porque mesmo com a melhor tecnologia, as coisas erram. Muitas vezes, durante caminhadas espaciais fora da Estação Espacial Internacional, podemos ver bolhas de ar subindo. Você pode comentar como há bolhas de ar no espaço? Podemos ser mais específicos. Então, sim, muitas vezes durante as filmagens da NASA, você pode ver bolhas subindo dos capacetes ou meio que debaixo de você. Como você explica bolhas no espaço? Não tenho certeza exatamente do que você está falando. Às vezes, você pode. Às vezes, entra água no capacete. E vem e é ou... Você sabe, do suor ou das roupas de resfriamento e em algumas das minhas caminhadas espaciais, tive que colocar água no capacete. Isso foi um pouco decepcionante. Provavelmente no jogo também. Eu juro, no exterior da estação espacial,
iluminando pequenos pedaços de... você sabe, é um ambiente realmente hostil lá fora. E fora da estação espacial, está bastante danificado. E às vezes, sabe, você vê apenas esses pontinhos de tinta ou algo assim, e pode ter sentido isso flutuando para longe do traje. Você sabe, isso é geralmente o que é. Eu nunca vi nenhum tipo de bolha de ar em qualquer lugar. Pode ser que você esteja filmando em uma piscina subaquática e não esteja realmente lá fora. Agora, você e eu poderíamos resolver tudo isso indo ao espaço. Civis poderiam ir ao espaço. Eles têm nos prometido isso há anos. Podemos apenas dar uma volta e ir para o espaço, certo? Eles estão trabalhando nisso, enquanto falamos, certo? E ele tem Nos tempo, últimos sabe, meses. no início do próximo ano, bem poucos meses, em algum momento do próximo ano até o final do ano. Devemos levar membros do público ao espaço. Até meados da década de 2030 e até 2025. Certamente em nossa vida isso é 2024. Deveríamos ter uma base humana permanentemente ocupada na Lua e enviar pessoas a Marte. Vai envelhecer. Se não começarmos a voar no próximo ano, vamos levar os americanos de volta à Lua. Primeira vez desde 1972. Se você pode acreditar nisso. Com nossas esperanças de ir ao espaço, queimando continuamente. Sir, não temos outra opção senão aceitar as fotos da Terra que a NASA nos fornece. Eu não quero um ano inteiro. Pela primeira vez desde 1972, a NASA divulgou o Blue Marble. Mount Everest. Rob Simon da NASA fez isso. E teve grande apelo também. Por exemplo, acabou como o plano de fundo padrão no iPhone. Eu nem sabia até comprar um iPhone, ligá-lo e fazer uma pequena dança de alegria. O trabalho de principalmente alguém pegar dados e fazer imagens com eles. Isso é o que é. Um conjunto de dados de vários instrumentos traduzidos em uma imagem. Da Terra tirada do espaço sideral. Nenhum mapa realista do globo em lugar nenhum. Há uma arte em criar um mundo. Como eu imagino. Infelizmente não sou astronauta. Nunca fui ao espaço. Mas olhei essas imagens várias vezes. Para meio que pegar a essência disso, é photoshopado, mas tem que ser... A única vez que vimos curvatura de balões de grande altitude ou qualquer coisa enviada para cima é criado usando um efeito de lente grande angular olho de peixe. Vimos isso durante o salto da Red Bull. Sempre que enviam algo na televisão, você verá esse horizonte curvado. Mas é o resultado desta lente grande angular. Se você enviar uma lente não olho de peixe para a maior altitude, não importa quão alto você vá, o horizonte sempre se eleva ao nível dos seus olhos e é sempre perfeitamente plano. Também poderíamos recorrer a imagens de satélite. Afinal, não há milhares de satélites orbitando a Terra agora, um pensaria. E sim, na verdade, há satélites sendo enviados ano após ano. Isso acontece há décadas. O único problema é que esses satélites são lançados em balões e eles têm caído por todo o mundo. Para um casal de Michigan, quando um satélite caiu no quintal deles e a reação deles foi impagável. Nunca se sabe o que vai acontecer. Este bebê caiu do céu e pousou em nosso quintal. Ei, você está ficando sem energia agora. Esqueça, Bart. Está tão claro que você não consegue ver nada no céu, exceto o Fox Satellite. Agora isso nos leva ao nosso segundo método de prova. Se não pudermos ir ao espaço, poderíamos simplesmente vender em qualquer lugar em direção à Antártida, o hemisfério sul, e eventualmente vamos atingir a borda do universo conhecido, o firmamento. Ou o que quer que esteja lá fora. Poderia haver mais terras? Não sabemos. Mas poderíamos ir provar por nós mesmos. Circunnavegando de norte a sul. O único problema é que ninguém tem permissão para fazer isso. O Tratado da Antártida impede. Você pode fazer um tour guiado. Eles te levarão a um falso polo sul e dirão, ok, é aqui que fica. O quê? Exploração independente é proibida. É fortemente guardada pelo exército. Você não pode simplesmente ir ao NRD e confira você mesmo.
A Antártica está efetivamente fora dos limites desde dezembro de 1959, e isso foi sancionado por lei e acordado por mais de 50 países. Isso deve levantar um pouco de preocupação, porque eu vejo que o continente está fora dos limites. Bem, isso é algo que talvez nunca descobramos. O almirante Richard Byrd, uma das primeiras pessoas a explorar a Antártida na série, voltou fazendo alegações bizarras sobre recursos em italiano, quando a Antártida seria altamente cobiçada por outras nações. Ele também falou sobre terras inexploradas além. O Polo Sul. Robert, você esteve em Polo ambos. Norte e o Polo Sul. Existe alguma terra inexplorada neste planeta que possa atraí-la? Jovens americanos aventureiros. Até mais. E não lá em cima no Polo Norte, porque está ficando lotado lá agora, porque descobriram que é realmente utilizável, não só para morar, mas não eternamente. Mas curiosamente ainda resta no mundo hoje uma área tão grande quanto os Estados Unidos, que nunca foi vista por um ser humano, e isso é além do polo, do outro lado do Polo Sul da América Central, e acho que é bastante surpreendente. Deveria ser uma área tão grande quanto aquela inexplorada com o tremendo... Oh, há muita aventura sobrando no fundo do mundo. Você espera ver isso? Não. Ok, então, não podemos pessoalmente ir alto o suficiente para ver este planeta, ou navegar longe o suficiente para ver se há um fim para esta Terra, ou algo assim. Terra além da Antártica. Mas temos a chance de assistir ao lançamento de foguetes. Eles sobem o tempo todo. Você pode assistir a esses lançamentos de foguetes. Eles parecem estar acontecendo cada vez mais. Mas você tem que se perguntar por que eles estão tomando esse caminho curvo e não estão indo direto para cima agora. A resposta oficial é que eles estão tomando um caminho curvo com a gravidade. E sempre haverá alguma história de cobertura para explicar por que eles não podem ir direto para cima. Mas a grande questão é por que agora estamos presos em órbita baixa da Terra. Parece que passamos por isso várias vezes durante as missões Apollo. A Lua está bem além da órbita baixa da Terra, mas agora estamos presos. E a NASA lhe dirá isso por si mesma. Agora só podemos voar na órbita da Terra. Esse é o mais longe que podemos ir. À medida que nos afastarmos da Terra, passaremos pelos cinturões de Van Allen. Isso? Uma área perigosa. Radiação. Precisamos resolver esses desafios antes de enviar pessoas para essa região do espaço. Algum efeito negativo da radiação de Van Allen? Cinturões. Não, agora não tenho certeza se fomos longe o suficiente para encontrar o cinturão de radiação de Van Allen. Talvez tenhamos ido. Cinto a 1.000 milhas 25 mil milhas acima da Terra, então fomos direto através deles. Nenhum efeito nas suas células? Nem sabia. Não acho que ninguém... Bem, talvez alguém tenha dito que você passou pelo cinturão de radiação, mas não sentimos isso lá. Eu iria para a Lua em 1 nanosegundo, mas destruímos essa tecnologia e sei que é um processo doloroso reconstruí-la. Esta espaçonave de próxima geração permitirá que a América explore além da órbita baixa da Terra. Uma coisa que eu realmente quero que sua geração abrace é que a Terra é um sistema fechado. Não podemos deixar a Terra. Então, e as provas que realmente recebemos de que a Terra é uma esfera, além de fotos e NASA, o primeiro que me lembro é, entre aspas, passando pela curvatura. Os navios navegam embora. Você não vê tudo de uma vez. O fundo vai desaparecer. Veja, o fundo do navio sumiu. Agora podemos ver até a metade, e depois a coisa toda desaparece. Sabe, os navios voltaram. Eles não caíram. Então as pessoas perceberam que o mundo é curvo. Quero dizer, é uma grande curva, mas é curvo. Então, o processo de testar limpo. O mundo é plano, o mundo é redondo. É como chamamos, ciência. Agora, se você tem uma alegação que não pode ser testada, é isso que chamamos de sem noção. A diferença entre pseudociência e ciência regular é que a alegação não pode ser testada. A ciência é se você pode testá-la ou não. A Terra plana? Bem, isso não passou nos testes. A Terra redonda? Alegações extraordinárias exigem provas extraordinárias. O mundo está errado. Agora isso parece legítimo. Barcos realmente desaparecem de baixo para cima e passam por uma curvatura de maneira bem visível. Distância relativamente curta, o que faria sentido se a Terra fosse realmente uma bola. O único problema com essa teoria é quando você pega uma câmera com zoom alto, um telescópio ou algo com alta capacidade de zoom. Você pode trazer de volta um barco que parece ter desaparecido, certo?
temos limbos ópticos, até onde podemos ver certos objetos. Sem mencionar a lente atmosférica, sua atmosfera agirá como uma lente e você pode testar e repetir isso em uma superfície bem plana com uma câmera você mesmo. Você verá objetos aparecerem frequentemente, desaparecer de baixo para cima como se estivessem passando por cima de uma curvatura, mas você pode demonstrar isso em uma superfície plana. É testável e repetível. Ele me evita, ele não vai. Outro grande. A prova que nos deram foi nosso Sol, que parece estar passando pela curva da Terra, e nos disseram que isso é porque estamos caindo para trás devido à nossa rotação enquanto orbitamos o Sol. Mas quando você percebe que o Sol é uma luz local, é exatamente do mesmo tamanho que a nossa Lua acima. É por isso que eles se alinham perfeitamente. Por causa da coincidência, já que aquele é apenas 400 vezes maior, mas também mais longe. Está muito mais perto. Leve e é bem menor. Agora, você pensaria, por causa de todos os modelos falsos que nos deram dessa teoria da Terra plana, que sempre seria dia, ou que você sempre deveria poder ver o Sol. Mas está muito mais perto e muito menor, então quando isso se move para fora da sua linha de visão, segue as leis conhecidas da perspectiva. E tem que seguir estas leis porque, como objetos que mesmo que estejam bem altos, conforme se afastam, parecem mais baixos e, eventualmente, você vai vê-los desaparecer devido à perspectiva. E o fato de que nossa atmosfera não é transparente. Pode estar claro a certas distâncias, mas eventualmente tudo vai desaparecer. Você pode encontrar filmagens em time-lapse do Sol fazendo exatamente isso. Você pode ver, e então de repente ele desaparece e parece sumir. Isso porque está viajando por uma atmosfera que não é 100% transparente e está levando sua luz local com ele. Talvez o maior truque de todos foi nos convencer de que somos simplesmente outro planeta. Todos aprendemos os planetas na escola. Tínhamos músicas. Construímos modelos do sistema solar. Se olhar para cima e vimos essa luz no céu, percebemos que éramos simplesmente uma luz no céu de outra pessoa. Céu foi muito bom. É um bom truque porque é o que a maioria das pessoas vai. Como não somos redondos, se outros planetas são redondos e estamos assumindo que essas luzes são outros planetas, mas quando eles nos enviam essas imagens de outros planetas, você precisa ler as letras miúdas e se perguntar por que eles dependem tanto de CGI. Ao longo dos anos, a NASA nos deu fotos e renderizações espetaculares que revelam um universo colorido e misterioso. Em um pequeno escritório iluminado, trabalhando lado a lado, Robert Hurt e Tim Pyle trazem o universo à vida. Tem ciência real por trás disso. Sim, já foi animador de Hollywood, agora é ilustrador de planetas. Juntos, eles produzem algumas das imagens mais populares da NASA. E é mais ou menos assim que chega até mim. Muitas dessas imagens têm uma estrela escura e granulada. Coração, mais cor e luz, revelam uma visão surpreendente de como as regiões mais profundas do espaço podem parecer. Pode parecer ao olho humano. É uma mistura delicada de imaginação e dados. O artista. Cientistas se reúnem com cientistas da NASA em várias versões para garantir que a aparência de um planeta ou galáxia esteja de acordo com a pesquisa. Tornar cada um o mais preciso possível. Eu adoro o desafio. É meio que um quebra-cabeça para mim, tentar criar algo que pareça muito legal dentro das restrições dadas pelos cientistas. Isso pode levar dias, até semanas, para produzir apenas uma única imagem, mas os resultados finais são deslumbrantes. O suficiente para nos manter sonhando com a fronteira final, por muitos anos. E enquanto a NASA luta para obter fotos ou vídeos consistentes do nosso planeta, eles não têm problema em enviar trazendo imagens em HD. Esperado acreditar que esses são legítimos. Agora há uma última coisa que podemos fazer. Dada a circunferência conhecida da Terra, poderíamos simplesmente medir essas coisas por nós mesmos e pelas pessoas. As pessoas têm feito isso, saindo sobre grandes corpos de água e grandes áreas de terra e medindo para verificar a curvatura. E o que encontramos, simplesmente, é que vemos longe demais. Vemos muito, muito além do que a matemática do globo permitiria. O atual detentor do recorde da fotografia de linha de visão mais longa. Os guardas montanheses capturados estavam a 275 milhas de distância. Eles deveriam estar na altura e distância dadas.
quase 1.200 metros abaixo da linha de visão. Isso é de Joshua Novick. E o que você está vendo aqui é uma miragem. Nós normalmente não estaria na costa do Lago Michigan. Note que, na verdade, estamos vendo uma miragem. À medida que nos encontramos em uma terra muito diferente do que imaginávamos, isso nos remete a esse engano iminente, essa carta final, e sobre o que realmente se trata. Estamos lidando com provavelmente o engano mais importante da humanidade. O que estou dizendo há um encobrimento, mas esta informação tem sido fornecida pelos principais pesquisadores em quem vocês confiam, para ouvir a verdade. Nos próximos 10 anos, já trabalhei com mais de 4. Mais de 100 casos de Covid-19 foram reportados. De pessoas que conseguiram parar a experiência de abdução em nome e autoridade de Jesus Cristo. Estas são entidades disfarçadas de alienígenas de alta tecnologia. Mas eles podem ser derrotados por um nome. E eu vi 3 espíritos impuros como rãs saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta. Pois eles são os espíritos dos demônios, fazendo milagres que se espalham para os reis da terra e de todo o mundo, para reuni-los para a batalha daquele grande dia de Deus Todo-Poderoso. Uma nova ordem mundial. Um mundo onde a regra da lei, não a lei da selva, governa a conduta das nações. Quando tivermos sucesso, e teremos uma chance real nessa nova ordem mundial. O mundo... Não há como sabermos exatamente para onde está indo essa enganação alienígena, mas uma coisa é certa. Estamos testemunhando o cumprimento das profecias nas escrituras que nos disseram que eventualmente íamos para um governo mundial. Um grande engano está por vir. Podemos contar com isso. E temos que voltar ao poder daquele que nos colocou aqui. Aquele. Quem vai ter a palavra final? Estou muito feliz em saber que é verdade. É verdade. Eles e Deus criou este mundo. Cara, ele está bem ali, nas nuvens, acima, perto, o universo infinito. Não no ar. Muito bom, Eu né? não consigo superar isso. Me fez chorar. Me fez chorar também. Obrigado. Obrigado. Tudo bem, me dá um abraço. Sentindo-se saudável hoje. Eu preciso disso. Senhor Tandeus, a Terra é realmente uma bola suspensa no espaço? Mais merda? Sim, além disso, o como esperam. Eu não esperava a resposta para esta pergunta, mas garanto que é plana. Prova de silêncio, bem atrás de mim. É nisso que você tem que acreditar. Você acredita na bola. Você tem que acreditar que está girando mais rápido que a velocidade do som. Você está orbitando a 106 mil km por hora. Você não tem imaginar velocidade, enquanto você persegue 1 milhão de milhas por hora. Milhas por hora, certo? E tudo isso está acontecendo, ok? E como isso começou a acontecer, é ridículo. Mas enquanto tudo isso está acontecendo, isso acontece. Cara, você tem algumas imagens você ótimas. É o melhor, Eric. Eu adoro. Ele não pode preparar. Esta é a terra. Esta é a água. Grandes massas de água em repouso. Ficam planas. Então, obviamente, os Estados Unidos e a Rússia se envolveram nesses testes nucleares de alta altitude. E os Estados Unidos chamam os seus de Operação Dominic, dentro da qual nós temos a Operação Fishbowl. Pesquise o nome Dominic do latim tardio Dominicus, que significa do Senhor. Fishbowl fez parte da Operação Dominic. Parece que eles estão enviando bombas nucleares de alta altitude para testar o Aquário do Senhor, ou seja, o firmamento. Você pode dizer que é real porque parece tão falso, honestamente. Eu estava conversando com um cavalheiro de Belcom.
Estávamos discutindo a mentira. Me contar foi diferente do que estávamos sendo informados como a verdade. E em um momento eu perguntei a ele, eu disse, cara, quem são vocês? Quero dizer, você mentiu sobre muitas coisas, não foi? E instantaneamente ele disse, não, nós não mentimos sobre certas coisas, nós mentimos sobre tudo. Nada disso é verdade. E também quando nós, contra as ordens do presidente Truman, quando Allen Dulles trouxe todos os cientistas nazistas e assim por diante, eles foram para 2 lugares. Eles foram para a CIA e para a Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço, que no nosso mundo não chamamos de agência espacial. No entanto, como Cathy O'Brien disse tão claramente, é onde a maior parte do controle mental tem sido feito. O traje espacial substituiu a roupa de cowboy de anos anteriores. O sonho de uma viagem de foguete para um planeta distante substituiu o desejo antiquado de voar de avião ao redor do mundo. Então, quando você gira a massa de pizza, ela meio que se achata, fica mais largo no meio, e então a Terra, ao longo de sua vida, mesmo quando se formou, estava girando. E ficou um pouco mais largo no Equador do que... Então, na verdade, não é uma esfera. É oblata e oficialmente é um esferoide oblata. É assim que chamamos, mas não só isso. É ligeiramente mais largo abaixo do Equador do que acima de você. Vou começar com ajuda? Ajuda é uma boa palavra. É como eu informo. Olhe isso. Isto é de Taiwan para Los Angeles e o Havaí está ali no meio, mais ou menos aqui. Se houvesse uma emergência médica, onde você pousaria se fosse o piloto? Porque... Certo. Ou talvez ir para Los Angeles em vez disso, eles foram até o Alasca. Por que foram para o Alasca? A resposta é... porque esta é a rota. Taiwan, Nossa. emergência. Alasca. O Havaí está bem aqui. Este é o caminho real que eles tomam. Ele os chamou de Federação Galáctica de Aliens. E ele disse que o presidente Trump está ciente da existência desses alienígenas e esteve prestes a revelar seus segredos. Ele afirma, pediu que não fizesse isso pela Federação para evitar o que ele chama de histeria coletiva. Bem, o general aposentado diz que os Eworsh de Israel esconderam isso do público porque, citações, a humanidade não está pronta e os alienígenas não querem se revelar até que a humanidade possa evoluir, diz ele, e entender o que é. O espaço realmente Como o espaço é o mais novo domínio de guerra do mundo, o espaço é um domínio de guerra. O próximo domínio de guerra... Este é um domínio de combate. Finalmente, meus irmãos, sejam fortes no Senhor e no poder de sua força. Vista toda a armadura de Deus para que você possa resistir às ciladas dos mortos. Pois não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados, contra potestades, contra os governantes das trevas deste mundo, contra a maldade espiritual em lugares elevados. E as estrelas do céu cairão, e os poderes que estão no céu serão abalados. E então eles verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Então ele enviará seus anjos e reunirá seus escolhidos dos 4 ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu.